Bom dia mais uma vez. Estamos aqui reunidos para o estudo do capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo. Obrigado, Senhor, pelas oportunidades que nos foram dadas nessa última semana, que possamos entender a sua solicitação e o seu convite de amor, cada um de nós em sua vida, cada um de nós em sua missão. Capítulo 13. Que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita. Na sequência do Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec coloca no capítulo 11, 12 e 13 o que devemos começar a praticar se queremos alcançar as bem-aventuranças. Então, amar ao próximo como a si mesmo, amar aos vossos inimigos, e que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita, são essas orientações iniciais da nossa prática cristã e da nossa prática espírita como verdadeiros cristãos. Fazer o bem sem ostentação. Tomai cuidado de não fazer as vossas boas obras diante dos homens para serem vistas por eles. De outro modo, não recebereis a recompensa de vosso Pai que está no céu. Quando Jesus nos ensina que a nossa mão esquerda não saiba o que a direita faz, é um símbolo e uma imagem que devemos entender para guardarmos o ensinamento puro. Quando uma mão dá para que a outra veja, mostra a nossa intenção orgulhosa e egoísta de elevar o nosso ego sobre a miséria e a necessidade do outro. Quando façamos as boas obras para os homens, vamos nos preocupar não com aquele que enxerga a boa obra, mas com a necessidade daquele que precisa da caridade e com a nossa obrigação perante Deus de doarmos aquilo que recebemos. Se quando praticamos a caridade, ajudamos com discrição, com a intenção de que não seja vista por outros e valorizada por outros, nós nos concentramos no amor puro, e o amor puro perante Deus e perante a nossa vida retorna para nós mesmos como bênção de amor na nossa vida. Então, a recompensa de uma prática caridosa desligada do retorno vai com certeza voltar para a nossa própria vida e para aqueles que estão ao nosso lado como bênção de Deus que reconhece dentro de nós o sincero cristão. Agora, quando ao praticarmos a caridade nos preocupamos em permitir que os outros a percebam, nós estaremos já recebendo aqui na terra o reconhecimento do homem. E se essa é a nossa intenção na prática caridosa, então nós já teríamos recebido o benefício dela, que é o reconhecimento humano. Se buscarmos a aprovação da sociedade perante a prática da nossa caridade, nós estaremos perdendo o mérito perante a vida, o mérito da caridade perante Deus. Se tivermos qualquer vantagem na prática do amor, na prática da caridade, então teremos perdido o ganho espiritual que está reservado aos que agem com verdadeira modéstia, aos que agem buscando esconder a mão quando essa doa, aos que agem procurando não permitir que uma mão perceba o que a outra oferece. A verdadeira caridade é delicada e habilidosa. É delicada porque percebe a necessidade do outro e habilidosa porque evita que essa ação melindre aquele que recebe a ação. O benefício sem ostentação tem duplo mérito, o mérito material e o mérito moral. Se alguém passa por necessidade, quando nós passamos por necessidade, nós sabemos a verdadeira utilidade da caridade material, porque é difícil não ter o que comer, é difícil
sentir a falta do trabalho, é difícil sentir a falta da possibilidade de cuidar dos nossos. Então, o benefício da caridade material, o benefício já é claro na nossa vida quando a precisamos, o percebemos muito bem. E qual o benefício moral da prática da caridade? O benefício moral está em respeitar a dignidade de quem o recebe. E respeitando sua dignidade moral, estaremos ajudando na evolução dos espíritos que estão ao nosso lado. E eles, então, recebendo a nossa ação caridosa, conseguirão se inspirar perante Deus para a elevação do seu espírito. Por outro lado, se recebemos ajuda, mas não percebemos a ação do outro e sentimos que é apenas obrigação que o outro nos ajude, nós mostramos ingratidão, egoísmo e dureza de coração. A posição material em que nos encontramos hoje na nossa encarnação muda conforme as reencarnações se sucedem, para que possamos experimentar o lado mais fácil e o lado mais difícil da vida material, para que possamos desafiar a nossa vontade e a nossa disposição, para que possamos experienciar lados materiais de abundância e lados materiais de dificuldade para o crescimento do nosso espírito. Então, se hoje estamos no ponto de receber ajuda material de alguém, tenhamos a certeza que essa condição é passageira, mas também tenhamos o reconhecimento e a gratidão, gratidão com aquele que estende a mão na hora da dor e gratidão com Deus, que permite que o alívio da nossa dor se chegue através de um irmão, seu filho. Se de outro lado nos colocarmos numa postura orgulhosa de quem se sente no direito apenas de receber e não percebe o esforço do outro em direção a nós mesmos, nós, nesta dureza de coração, criaremos condições para repetirmos as provas de necessidade, até que aprendamos a valorizar aquilo que recebemos pela mão do outro. Jesus, ao descer da montanha, é procurado por 10 leprosos, 10 rancenianos, que, longe dele para que não transmitissem a doença, gritam seu nome e pedem ajuda para que lhes fosse curada a chaga que os tornava inimigos da sociedade. Jesus, então, estende a sua mão e cura a lepra daqueles 10 rancenianos e diz a eles que vão se mostrar aos sacerdotes que lhes permitiriam a reinserção na sociedade. Jesus os cura, mas não os dispensa do protocolo humano de controle das doenças, mesmo que primitivo e cruel. Dos 10 leprosos curados que vão procurar o sacerdote para se mostrar a cura, apenas um volta para agradecer Jesus. E esse era ainda um samaritano, povo considerado inferior para os judeus. Nem sempre a ajuda vem conforme o nosso pedido, porque muitas vezes a dificuldade serve para nós de prova para o aprimoramento do espírito e também de expiação para os débitos que ainda trazemos do passado. Na cultura judaica, as manchas no corpo de um leproso deviam ser sempre examinadas pelos sacerdotes religiosos e, uma vez determinada a doença, o diagnóstico da lepra, esse leproso deveria ser retirado do acampamento, afastado da sociedade, para que, vivendo longe, não contaminasse o restante do acampamento. Se vocês procurarem no Levítico, na Bíblia, verão as leis da lepra e as leis da cura da lepra. Aquele diagnosticado da lepra deveria ser afastado
e aquele em que houvesse a possibilidade desta cura, antes de certa cura, deveria procurar o sacerdote e esse religioso, então, o examinando, detectaria se havia ou não sido curado, e uma vez detectada a cura da lepra, deveria ser submetido a sacrifícios perante o altar para que fosse reinserido na sociedade. Dentro dessa crença, a detecção da cura deveria ser seguida de sacrifício de animais, de ser ungido de azeite, de ser ungido de sangue, num protocolo de reinserção social. E Jesus, livre de qualquer protocolo, estendendo o amor em torno de si, cura esses 10 leprosos sem a necessidade de nenhum sacrifício. Mas pede que esses 10 leprosos se apresentem ao sacerdote, respeitando as leis do seu povo para a reinserção social. A gratidão visita o coração de apenas um dos 10 curados. Muitas vezes nós recebemos bênçãos de Deus e, encantados com as bênçãos, não nos preocupamos em dirigir o nosso pensamento e o nosso sentimento de gratidão a Deus e aos homens em torno de nós que nos espalharam as bênçãos. A gratidão mostra a nossa elevação espiritual. A gratidão atesta o aprendizado da prova. A gratidão atesta o pular, o resolver as dívidas do passado. Então, quando recebermos uma bênção de alguém ou uma bênção divina através dos serviços humanos, aprendamos a agradecer, pois isso denota o aprendizado do nosso espírito, que no fundo é o objetivo de todas as nossas dificuldades. Há uma prece muito bonita de Meimei, vinda e transmitida pela mediunidade de Chico Xavier, no livro Deus Aguarda, que eu gostaria de ler para vocês. Prece do entendimento. Agradeço as bênçãos que me deste sem que eu soubesse compreendê-las. Muitas vezes na vida recebemos bênçãos que não compreendemos. Roguei-te paz e me enviaste as tribulações que me tumultuaram o recanto de ação, compelindo-me à luta. Por dentro de mim, para serenar aqueles que me cercam, e somente após reconhecê-los tranquilos, é que notei a paz de todos eles habitando-me o coração. Supliquei-te defesa e determinaste que forças contrárias ao meu reconforto me atingissem o espírito e o ambiente em que me encontro, obrigando-me a longo esforço para criar refúgio e apoio para quantos me confiaste ao amor. E apenas depois de observá-los felizes é que reconheci comigo a alegria de todos eles em forma de segurança. Obrigado, Senhor, porque não me doaste aquilo de que eu precisava segundo as minhas requisições, e sim de acordo com as minhas necessidades. E agradeço ainda, porque me mostraste sem palavras a significação do ensino que transmitiste ao apóstolo da humildade. É dando que se recebe. Meimei. Muitas vezes rogamos a Deus paz, rogamos a Deus segurança, rogamos a Deus a cura e não entendemos quando na sequência encontramos preocupações, tribulações, necessitados nos solicitando e rogando o nosso esforço interior. Se entendermos que a nossa solicitação foi ouvida por Deus e enviada para nós a oportunidade de experimentar a paz verdadeira, de experimentar a segurança verdadeira, de experimentarmos a saúde verdadeira, aceitemos a prova e, no desenrolar da resolução, entenderemos então a vontade de Deus trazendo para nós a paz solicitada, a segurança solicitada e a saúde necessária.
Portanto, Deus nos ensina que é dando que se recebe.